Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa Descobrindo o Seu Interior, caminhos da autogestão e espiritualidade. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, tá? Que é a convivência humana com os animais de estimação. E a nossa convidada é a Carla. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês que ainda não assistiram nossos programas, que comecem a assistir, porque nós temos vários assuntos aqui, todos ligados à autogestão e espiritualidade. Nós falamos aqui sobre autoconhecimento, gestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental, saúde emocional, relacionamentos. Falamos também sobre comunicação, sobre grandes transformações. Nós falamos aqui também sobre conexão com a natureza, com meditação. Por sinal, o próximo programa nós vamos falar sobre yoga com a professora Josi. E também nós vamos falar diversos programas aí falando sobre histórias de inspiração e sucesso. E hoje, como eu falei, nós temos a nossa convidada Carla Zago, que não sei se é assim que você gosta mais de chamar, né? Porque ela tem a Carla Zago e ela então vai falar pra gente quem é a Carla, o que ela faz e por que que ela tá, né, cuidando dos animais, porque que ela achou isso como o que iria fazer feliz na vida dela. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Júnior? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer imenso estar aqui com você e com todo mundo que estiver assistindo. Eu sou Ana Carla, meu nome é Ana Carla, Zago Basílio Ferro. Podem me chamar da forma que quiser. Em Botucatu sou conhecida como Ana, em Jaú como Carla, como Ana Carla, então é indiferente, né? A minha trajetória na veterinária é longa. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu nasci para lidar com bicho, cuidar de animal. Desde pequenininha era uma vocação. Eram os bichinhos de pelúcia que tinha, que eu estava sempre dando injeção, enfaixando. Então é uma coisa que fui abençoada de já nascer com uma coisa tão forte dentro de mim, né? E no decorrer da vida, a gente vai desenvolvendo o nosso estudo, vai se aprimorando e vai lutando por um objetivo, né, que a gente quer alcançar. Fui para a faculdade e estou aqui hoje, formada em veterinário, trabalhando com o que eu amo de paixão. Que bom, cara. Eu vou chamar de Carla, eu tenho que dizer que ela é uma amiga já de alguns anos, eu acredito aí de uns 10 anos, né, que a gente pratica karatê. Melhor nem falar, né, Júnior? E aí veio a admiração pela profissão dela, né, meus filhos já também levam o cachorro lá para ela, né, para ela cuidar, então faz parte aí da nossa grande família. Carla, é interessante muito da gente saber, né, justamente isso, que a gente procura pôr nesse programa, a ideia, né, do animal com a convivência com o ser humano. Então, eu vou te perguntar umas coisas, mas antes disso eu gostaria de dizer para você que está assistindo, principalmente agora ao vivo, faça a pergunta que aí a própria Carla vai poder te responder ao vivo, tá? Além de fazer os coraçõezinhos e também de deixar o seu joinha, tá? Assinando o canal também, que é importante para poder ver os próximos programas. Carla, eu estava vendo aqui que então a gente percebe que existe o contato com o animal um grande benefício, né? Que na verdade a conexão, como eu falei assim, um dos assuntos é a conexão com a natureza, né? A natureza são, né, dentro desse universo, os animais, né, seres vivos, né, com plantas e também os animais, são fundamentais no sentido da nossa vida, da gente saber conviver, né? Saber conviver com isso. Então, acredito que tenha benefícios psicológicos e até emocionais quando a gente lida com um pet, né? Com um animal de estimação. Sim, com certeza, né, Júnior? Na verdade, eu falo que assim, dependendo da crença que a pessoa tenha, o animal faz parte de uma criação maior, né? Independente do nome de divindade que a pessoa coloque, Deus ou qualquer outro nome, o animal faz parte de uma natureza, da criação da obra de um ser maior do que a própria humanidade, né? E o contato com ele, com os animais, assim como a natureza, nos linka a algo maior, né? Nos faz nos desconectar mais do material e a gente se ligar a algo maior do que a gente, né? Não obstante isso, o contato que a gente tem com os animais trabalha muito um lado do ser humano que, com o decorrer do desenvolvimento da espécie, da humanidade, da nossa sociedade, o homem foi perdendo.
A racionalidade colocou uma pedra em cima, né, do lado mais intuitivo, né? Há pesquisas hoje que mostram, Júnior, que assim, o sexto sentido, que tanto chamam de sexto sentido como algo místico, não é. É um sentido natural de todo ser vivo, né? E que o ser humano acabou assim perdendo, atrofiando por causa da racionalidade. O contato, quando a gente induz muito contato, tem muito contato com o animal, a gente acaba aguçando esse sentido, porque o animal ele não tem uma linguagem formal para se comunicar com a gente. A linguagem de comunicação de um pet, de um cachorro, de um gato é diferente da linguagem do ser humano. Então, se a gente não tiver com esse lado intuitivo mais aguçado, a gente tem um contato com o animal muito pobre, né? Então, a gente precisa aguçar isso, né? Para entender, principalmente hoje, se fala muito. Em qualquer área de especialidade que a gente que vai lidar com o animal, a gente fala muito da bioética, que é a ética com a vida, seja tanto no campo do cuidado de saúde, quanto no campo de produção. Então, animais de produção, boi, cavalo, né? A ética com a vida, né? E essa ética com a vida, você precisa entender o que é uma qualidade de vida e como respeitar um animal no que é importante para ele e o que não é importante, né? Então, isso trabalha muito a gente, o contato com o animal. Fora isso também, aquelas pesquisas que mostram que a pessoa que tem contato com o animal tem um sistema imunológico muito mais avançado e bem equilibrado do que as pessoas que não têm contato com o animal, né? Muito provavelmente pela exposição a micro-organismos que são diferentes, bactérias, né? Sujeitos acabam induzindo um sistema imunológico competente, né? Ficando forte e mais saudável, mais apto para se defender, né, contra agressores, né? Que bom, cara. Muito interessante saber disso. E aí você me faz lembrar do Jonas, que eu também tenho muito contato, que é uma pessoa muito inteligente. Um abração aí pro Jonas. Ó, eu achei que você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer, porque eu perguntei da parte psicológica e a parte emocional, e realmente também tudo isso acaba gerando o que a gente chama de uma saúde plena, né? Também trazendo uma saúde até física pra gente, o contato com os animais. Eu achei interessante, muito interessante quando você falou, né, desse lado da parte intuitiva. Realmente, o ser humano, ele acaba, né, tendo esse lado racional e acaba usando e às vezes desprezando, vamos chamar assim, né, aquele lado natural da intuição, né? Que exatamente. Muitas vezes a mulher, eu percebo que o sexo feminino é mais intuitivo. O homem eu acho que é mais racional e a mulher mais emocional, né? E acaba usando. E o animal, olha só, eu aprendi já com 2 minutos que você falou, 3, 4 minutos que você falou, que, né, esse contato com o animal nos dá esse crescimento, né, vamos dizer, do nosso lado intuitivo, que é, né, do lado mais animal mesmo, né, que faz muita falta se você não usar, né, disso, né, dessa coisa que está por trás. É por isso que muitas vezes a gente estuda e lê, fala assim, né, que a gente não usa talvez 50% do potencial do nosso cérebro. Muito menos, né? E muitas vezes por causa disso, né, porque a gente acaba apagando um lado que é mais natural, intuitivo. Muito interessante. Então, como você falou, né, dessa parte de saúde, e é tão importante assim, essa parte de saúde, que vamos chamar de saúde plena, no sentido que é emocional, ela é física, né, ela é uma saúde até mesmo espiritual, como você também tocou. Como que isso, então, a gente pode tornar cada vez mais saudável isso, né? Que eu acredito que é uma conexão que ela tem que ser saudável, e ela sendo saudável, os dois ganham com isso. Os dois no sentido do animal e o ser humano, né, que está ali convivendo com o animalzinho. O que você diz mais sobre isso? Você sabe, Júnior, que tem umas pesquisas da antropologia e a arqueologia que é muito interessante, né? Que eles mostram fósseis de animais em civilizações mais antigas, né? Isso que você falou, que assim, essa interação, os dois têm que ganhar, né? E mostra muito isso, né? Quando teve a domesticação de alguns animais, ambos ganharam. O ser humano ganhou em desenvolvimento social e o animal ganhou em qualidade de vida e em expectativa de vida, né? Então, hoje eu falo assim, quando a gente pega um equino na natureza, ele é uma presa muito vulnerável, né? Tanto que uma égua, ela pare, quando ela dá luz em pé.
Ela não pode deitar para parir porque ela se torna muito vulnerável. O potrinho nasce, ele já tem que sair andando rapidamente, porque senão ele é vulnerável. O cheiro do parto atrai predadores, né? Sim. Então é um animal que na natureza tem um tempo de vida muito curto, né? E está sempre fugindo. O homem, quando trouxe o cavalo para perto de si, deu para ele muito mais do que o dobro do tempo de vida. É um animal que ganhou uma expectativa de vida muito grande. Hoje a gente tem relatos de animais com 30 anos, 30 e poucos anos, né? Que na natureza a gente Por conviver com o ser humano. Por conviver com o Só ser esse humano. fato, como é importante. Exatamente. E o ser humano, por sua vez, ganhou o quê? Uma ajuda no trabalho. O homem já estava, quando domesticou o animal, ele já estava começando a domesticar a natureza. Então ele plantava, então ele arrumou um animal que ajudasse ele nos trabalhos, né? Na proteção também. Então houve assim um mutualismo, né? Uma simbiose, Sim. né? E quando a gente pega o cão, o gato, a mesma coisa. Né? Eu sempre falo com os meus clientes, né? Eu falo assim, às vezes eles perguntam, mas antigamente animal não era tratado como hoje. Eu falo, sim, animal não era tratado como hoje. Mas quanto vivia um cachorro? Quando eu era criança, um cachorro velho era cachorro de 7, 8 anos. Hoje a gente pega um cachorro, um gato de 7, 8 anos, você fala, ai, meu bebê, gente. Sim. Então, assim, eles têm Tem vivido potencial quanto? 17, de viver. 20 anos? Por aí. Né? Depende da raça, Sim, o tamanho sim, do sim, animal, depende, né? em média, mais assim, né? Da genética que ele traz, mas Sim. um animal bem Mas, quer cuidado. dizer, dobrou, no mínimo dobrou. No mínimo dobrou. Né? Né? Interessante isso. E né? o que ele trouxe pra gente? E é o convívio com o homem, ser Com o humano, homem. vamos dizer assim. Se esse animal, é uma curiosidade assim, tipo o cavalo, o cachorro, tiver com convívio, por exemplo, um cachorro com gatos, com patos, não vai ter essa mesma sobrevida. Não. Se Engraçado. estiver solto na natureza Sei. só, não tem, Porque né? tem talvez o que é? O cuidado É o cuidado, né? que o homem é assim, tem. alimentação adequada, cuidado com saúde, Sim, né? Então, tem assim, muito disso, né? Principalmente hoje, com os veterinários. Antigamente não existia isso. Exatamente. Vamos dizer, a medicina, vamos dizer assim, era para o ser humano, né? Exato. O animal, por exemplo, muitas vezes era até sacrificado dentro de determinadas situações de sofrimento, né? E hoje já não, hoje é cuidado, né? E isso, não, assim, é antigo, mas não é tão antigo, Júnior. Sim. Eu saí da faculdade em 2004. Estudei em Botucatu, que é aqui do lado. Quando eu saí de lá, daqui do lado, 80 quilômetros daqui, e vim para Jaú, aqui a gente ainda tinha uma cultura daquele veterinário que ele vai tratar sintomas. Então, eu chegava com o animalzinho, uma injeção, manda para casa, né? Foi uma quebra de paradigmas. Eu vim para cá, eu falei, não, eu não atendo um animal sem fazer um hemograma, um ultrassom, né? Um diagnóstico de imagem, né? Precisa de dados, até onde eu estava falando Dados, isso, né? exato. Tanto engenheiro, qualquer profissão. Como é que você vai fazer um exame em alguém se você não tem os dados do exame, né? Exato. Como que você falou, principalmente no ser humano, os exames de sangue são fundamentais para ver o equilíbrio, se está equilibrado, se está desequilibrado, Os né? sinais que tem, São né? os Que estão sinais, aparecendo, exato. E aí, então, isso foi utilizado no animal há pouco tempo. Então, isso de 20 anos para cá. É lógico, se a gente pegar os grandes centros, já nessa época já era diferente, né? Mas em 20 anos, sim. Júnior, a gente teve uma revolução. Sim. Hoje, o que a gente tem disponível para cuidado de pet, então vamos falar em pet, cachorro e gato, aqui no interior, em Jaú, por exemplo, é assim, um absurdo que em 100 anos a gente não teve antes. Sim. Então, é uma época privilegiada para Sim, isso, né? Que bom, eu acho que isso só tem a evoluir, é uma evolução, né? De todos nós num mundo melhor para todos, né? E sendo assim, eu estava vendo aqui que também tinha feito aqui que uma curiosidade até minha de que eu infelizmente deveria viver mais com animal. Eu sou meio, né, eu cresci em São Paulo, Aí né? eu te arrumo um, tranquilo. O que você quiser. Eu cresci em São Paulo, então, como você falou, né? E lá a gente fica muito urbano. Né? E aí eu não tive essa convivência com animal quando criança. Eu mudei por interior com 16 anos, né? E aí então essa vida interior é diferente, que dá para lidar. Até eu lembro que aí a gente teve cachorro e tal, mas eu não tenho muito jeito. Nunca assim, trabalhou, né? Não teve aquela coisa essa gostosa com o intimidade animal. com eles. Mas meus filhos têm. Eu acredito que o Lucas tem, né? Até você conhece ele leva lá. Ele tem. Né? O cãozinho, ele já procriou, né? Lá tal.
Então ele gosta bastante. E aí uma curiosidade sobre algumas atitudes que o ser humano também acaba, vamos dizer, proporcionando ao animal, tipo castração, por exemplo, né? Certo. Ou outra coisa que às vezes você corte de orelha, né? Que a gente vê, são coisas que vêm também para a saúde, ou, por exemplo, castração é mais o fato de você impedir a procriação. O que você me diz sobre isso? Ó, a castração, Júnior, ela é um conceito hoje muito discutido, né? E antagônico em alguns aspectos, né? Cientificamente falando, né? Então a gente tem na ciência um maior respaldo a respeito da castração, né, de fêmea, vamos falar de cachorra, fêmea, cachorro e gato, com o quesito à saúde animal, né? Embora a gente ainda tenha discussão de alguns grupos de cientistas que preguem um pensamento ao contrário, o oposto disso, né? Eles sejam contra a castração, né? O que a gente tem hoje para falar a respeito disso? É uma técnica que, a princípio, ela foi desenvolvida para casos onde o animal corria risco de vida. Então, o animal tem alguns problemas de saúde, assim como no ser humano, tumores, né, que podem acometer, inflamações, infecções, que comprometem a vida e assim, corre o risco da morte do animal. Então, primeiro a castração foi desenvolvida para que a gente pudesse solucionar esses problemas. Seja um tumor no útero, seja uma infecção no útero, que é conhecida como piometra, né? Depois começaram a ver o benefício, porque a castração, ela impede a procriação. Então, como um método contraceptivo em animal, né? Com o decorrer dos anos, eles foram vendo que animais que eram castrados novos, né, com a intenção de não procriarem, elas tinham uma incidência muito menor do câncer de mama em fases mais tardias da vida, né? Então, hoje a gente sabe que uma fêmea de cachorra castrada, numa fase certa, sem ser muito exposta aos ciclos estrais, ao hormônio sexual, ela tem uma incidência muito menor, chegando a quase 90% de chance a menos de ter um tumor de mama, né? Que é um tumor de uma ocorrência relativamente, assim, comum, né? Então a gente tem um benefício de saúde muito grande, né? Então começou-se a fazer castração de animal muito jovem, principalmente em países desenvolvidos, Estados Unidos e vários países da União Europeia. Castração nova, Júnior, era o quê? Esses animais eram resgatados e com 6 semanas de vida, 8 semanas de vida, esses animais eram castrados, essas fêmeas. E aí a gente começou a ter o desenvolvimento de alguns outros problemas. Então ela tem uma inabilidade dos esfíncteres, então esfíncter uretral, então às vezes o animal ficava incontinente, uma imaturidade na glândula tireoide, esse animal tinha maior chance de ter um problema, né, endócrino com o passar do tempo, né? E algumas raças grandes, como ela tinha uma interferência no fechamento das epífises ósseas, né? A gente poderia ter ao longo da vida uma incidência maior de alguns tumores ósseos, tá? Então aí começou assim essa linha de pesquisadores que são contra a castração, né? Então, mas hoje eu afirmo para você que a castração em fêmea ela é um método para a saúde animal. Entendi. Né? De qualidade de vida geral, e de saúde. Então ela ainda tem um lado positivo. Positivo, né? Positivíssimo, né? Então tá ótimo, que bom. Queria aqui agradecer ao João Castro, tá? Que é amigo nosso, tá sempre assistindo os nossos podcasts, tá? Uma boa tarde para você também. Mandou uma boa tarde aí para você. Boa tarde. Então, vamos falar mais aqui, ó, sobre o seguinte. Vamos dizer como eu até, né? Você falou, agora eu fiquei, né? Como que eu poderia escolher, né? Como que eu, por exemplo, primeiro passo, né? Para quem não tem um animal de estimação, né? Na sua casa, ou mesmo na sua chácara, um lugar maior, né? Que talvez isso influencie, bastante, né? No tipo de animal. E aí, então, você me dizer assim, como que é o primeiro passo para quem não tem e de repente descobre que é muito interessante para a saúde dele, até mesmo para o amor, né? Porque a gente vê o cachorro é impressionante, né? Que, né, muita gente fala que o cachorro é muito melhor do que o ser humano, né? Porque é incrível realmente o que a gente vê
né, a relação de um cachorro com o dono. Então me diz um pouco mais sobre essa situação de como escolher um animal. Júnior, eu adoro falar disso, porque assim, um problema que a gente tem, para quem lida com animal, é o abandono. E o abandono muitas vezes começa de uma má escolha, tá? Ou de uma falta de informação. Isso é importantíssimo. Então, uma pessoa que ela deseja ter um animal, qual é a minha recomendação? Que ela coloque na ponta do lápis, pega um papel e ela vai escrever quais são as prioridades de vida dela. O que rege a vida dela, o que ela gosta. Eu gosto da casa limpa, eu gosto de horário, cumprir horário, eu gosto. Ela coloca lá uma listagem das coisas que são importantes para ela saber das coisas que ela pode abrir mão e as coisas que ela não vai abrir mão, que é importante para ela, né? Aí começa o primeiro passo. Esse é o primeiro fator para a gente levar em consideração de um animal. Aí esse primeiro fator já começa a determinar o quê? Qual a melhor espécie? Essa pessoa se encaixa melhor num felino, num canídeo. É melhor ela ter, de repente, assim, eu sei que tem alguns animais que interagem menos, mas são importantes e a gente tem muito benefício para a saúde física, mental e espiritual. Um peixe, uma tartaruga, um jabuti, um coelho, um pássaro, né? Sim. Então, quando ela começa a priorizar, ela já vai entender a espécie que se adapta melhor às prioridades de vida dela. Sim. O segundo passo é saber qual é o local que eu posso proporcionar para esse animal. Sim. Porque às vezes a pessoa, ela deseja ter vou dar um exemplo, um cane corso, que é um animal grande, ou um Golden Retriever, e ela mora num apartamento de 40 metros quadrados em São Paulo. Sim. Ela trabalha 12 horas por dia, né? E não tem nenhuma rede de apoio. Como que ela vai fazer? Sim. Não tem condição, né? Sim. Então, vai levar um sofrimento. Vai levar um sofrimento. E aquilo provavelmente vai culminar num abandono. Sim. Né? Mais pra frente, numa fase, na hora que a pessoa estiver tão cansada dos cuidados, ela acaba abandonando, doando, e a gente acaba perdendo esse animal, o controle disso, né? Consequentemente, uma outra coisa talvez seja a parte financeira. A financeira, exatamente. O quanto eu posso dispor de recurso para esse animal. Sim. Né? Isso é importantíssimo saber. Eu tenho recurso disponível para isso, né? Porque você vai ter um custo mensal com o animal, seja ele qual for. Seja, no mínimo, com alimentação adequada. Né? Porque a partir do momento que a gente tem um animal, a gente tem que fornecer a ele bem-estar e alimentação. É o mínimo. É, né? Praticamente que, né, pôr um filho no mundo. Um filho, uma responsabilidade, né, que a gente assume. Isso de ter um ser vivo que depende de você, né? Então a pessoa, ela começa a enxergar quais são os animais e dentre os animais, quais são as raças que melhor se adequam a ela. Né? Sim. Aí para isso ela pode consultar hoje, a gente tem o recurso do Google, ela pode consultar um veterinário, vai conversar, a gente tem o maior prazer de conversar disso com as pessoas, né? De poder ajudar e instruir as pessoas a respeito do comportamento da raça, né? Quais são os problemas de saúde frequente que determinadas raças têm, né? E todas essas informações necessárias para a pessoa tomar uma decisão, né? Sim, que bom, interessante, E realmente acho que tudo que você falou é o que a gente precisa, né? Realmente, isso que eu concluí é como se fosse um filho, e é mesmo, né? Porque a gente até percebe que se torna, né? Se não pegou como um filho, acaba se tornando, né? Porque existe realmente uma preocupação, um amor. E aí me veio agora, né, uma pergunta assim, que precisa até mesmo ter emocionalmente estar equilibrado para não haver exageros também, né? Eu percebo que às vezes eu tenho conhecidos que ficam dependentes do animal, né? Ou seja, não sai de casa por causa do animal, não viaja por causa do animal, né? E hoje existe tanta recursos para isso, né? Existe até hotéis né, para animais. Creche, para passar o dia, hotel, né? Mas, Júnior, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente volta àquele assunto da bioética, a ética com a vida, um dos pilares da bioética é que o animal, ele merece ser tratado como a espécie dele deva ser tratado. Então, um cachorro deve ser tratado como um cachorro. Né? Quando a gente fala isso, não significa que tem gente que fala, vou tratar como um cachorro, você pode gritar. Não é nada disso. Um cachorro não é para ser tratado assim. Tem que saber
Tem que saber como como tratar um tratar. cachorro, né? Então, não é porque alguém trata de um outro jeito que é aquele jeito, tá né? certo. Ou que como sempre se tratou, né? exatamente. É. E então, às vezes, a pessoa, isso que você está falando, ela passa do ponto. Ela tem alguma deficiência afetiva nela, ela tem algum trauma de relacionamento e ela acaba, na verdade, transferindo para o relacionamento dela com o animal. É muito fácil, Júnior, porque o ser humano, ele interage com a pessoa e ele, na verdade, ele se opõe a algumas formas de manipulação. Um animal não. Muito dificilmente. Ele é muito facilmente, Sei. né, irresponsível à manipulação humana. Então ele aceita tudo, Entendi. né? E às vezes Então, fica uma situação confortável, né, para o ser humano, de não ter esse choque possível, né, que um outro ser humano teria numa situação. E isso é tão impactante que isso assim não é legal para a pessoa, porque isso o emocional desse ser humano não está legal e precisa ser tratado. Sim. Como o físico desse animal começa a ter problemas, tá? Então a gente começa a ter um estresse crônico nesse animal. Entendi. Né? Esse animal está sempre estressado porque ele não está tendo o hábito natural da espécie dele. Entendi. Ele vai ter um nível de cortisol elevado, esse nível de cortisol elevado acaba trazendo problemas físicos reais na saúde dele. Então, os animais começam a desenvolver problema cardíaco, problema hepático, problema biliar, problema intestinal, problema alérgico na pele, né? Quando a gente vai ver, é o fundo emocional, a carga emocional que está sendo colocada nele. Por isso que a gente fala de autogestão e né, a gente precisa enxergar onde tem esse potencial de felicidade, né? Porque muitas vezes a pessoa usa o potencial para um lado errado e às vezes aumenta cada vez mais uma insanidade, né? Algo que não é saudável. Exato. Então, muito bem que você falou, está muito de acordo com o que a gente pensa aqui. E eu queria surgir uma dúvida também aqui, que é o seguinte, eu escrevi algumas perguntas, eu estou saindo bastante daqui, porque vai surgindo, você é muito inteligente, interessante, e isso vai trazendo novas ideias. A conversa vai tomando outro rumo, né? Sobre, por exemplo, os animais de raça pura, vamos dizer assim, né? Quais o benefício que tem e quais prejuízos talvez que tenha alguma dessas raças, que a gente vê que o ser humano, talvez pelo lado racional, ele manipula, né, com o animal, né, fazendo raças às vezes que se destacam no correr, outros se destacam na parte, né, no cheiro, né, no olfato, outro vai se destaca talvez na beleza ou no porte, não sei o quê. E o ser humano fica brincando, vamos chamar assim, fica brincando de Deus, né? Isso, porque exato. na verdade não passa a ser natural essa ligação, essa procriação, essa continuidade da espécie. E passa a ter um efeito muito do ser humano fazendo. Que às vezes, de acordo com alguns estudos, pode ser bom. Mas às vezes eu acho que não, né? Como que você enxerga isso essa raça pura que se busca, né? Júnior, quando a raça pura que se busca, o foco dos cruzamentos é saúde e não assim a estética animal, eu acho ótimo, porque na verdade está se buscando atributos mais fortes, mais saudáveis para o animal. Seria perfeito. Sim. Vou te dar um exemplo. A raça Fox Paulistinha no Brasil, ela foi desenvolvida focando principalmente em saúde. A gente não brinca, o Fox é resistente a tudo, porque é uma raça forte, lógico, existem problemas, existem como qualquer outra raça, mas é uma raça que o foco principal dela era a saúde. Uma outra raça que a gente teve assim, um foco parecido é uma raça australiana, né, que ela está relativamente comum hoje no Brasil, né, nessa área do campo, em fazenda, né, que é o Blue Heeler. Na verdade, o Australian Cattle Dog, que vem de um cruzamento com um animal que era assim um canídeo lá da Austrália, né, que era selvagem, né, conhecido como dingo. E foi um animal que ele foi selecionado exatamente para saúde, animal pela rusticidade, animal rústico, para ser animal de trabalho, né? A gente tem uma variação muito grande do padrão racial dele, então a gente tem desde animal mais baixo até animal mais alto, pelo mais curto, pelo um pouco mais comprido, pelo mais ondulado, né? Uma variação muito grande porque a seleção era feita para animais rústicos e saudáveis, né?
E a gente tem do outro lado, no oposto, né, completamente oposto dessa linha, a gente tem essas raças braxcefálicas, né, que tem aquele focinho achatado. O bulldog, né, bulldog francês, bulldog inglês, né, o pug, que foram raças que eles foram desenvolvendo porque eles queriam um fenótipo, né? Aquela parte externa do animal, essas características externas do animal. Focinho muito achatado, né? Curto, o olho projetado para frente, né? Então foi um animal que, com a seleção, eles foram, não importa se o animal tem algum problema, uma saúde que ele possa passar para frente. Era estética pura, né? E isso já não é legal. Então. Isso não é legal. Vindo nessa toada aí, falando dessas raças braxcefálicas, a gente tem um país que vai na frente, né? Foi na frente já com a luta dos animais de rua e agora saiu na frente com a luta com esses animais braxcefálicos, que é a Holanda. A Holanda foi o primeiro país a conseguir acabar com os animais de rua sem precisar fazer eutanásia, sem sacrificar nenhum animal. E agora ela foi o primeiro país a proibir a comercialização dessas raças. Né? Porque eles alegam que o animal sofre demais, tem muito problema de saúde, então eles proibiram. Quem tem, quem não tem, não pode mais comprar. Sim. E não pode comercializar. Né? Eu, por intuição minha, né? Não sei se é real ou não, mas assim, eu falei da raça pura porque eu acho assim que quanto mais mistura, eu acredito que fica mais forte. A gente fala que o vira-lata, né? É o vira-lata, né? Que ele é forte e tal. Mas por isso que eu sou meio crítico quando eu vejo essa preocupação de apurar muito a raça, porque eu acredito que pode, do mesmo jeito que o potencial, alguns potenciais aumentam de melhorias, outros podem ser prejudicados, né? Afetados. Esse ponto que você está pegando, Júnior, eu vou fazer uma analogia com o ser humano, né? Assim, um século atrás, a gente que é do interior sabe disso, viu muito isso acontecer, viu histórias, né? De algumas famílias tradicionais que eles acabavam casando primo com primo para não dividir herança, né? E o que a gente tinha, né? Um aumento muito grande de alguns problemas de saúde, algumas doenças mentais e até físicas, né? Problemas cardíacos, genéticos, né? Pela consanguinidade, né? Então, quando se busca uma raça muito pura e você abre mão da variabilidade genética para você apurar muito aquilo, você acaba caindo em consanguinidade, né? E você acaba aumentando a chance de ter problemas, que seriam, que a gente aprende naquela época de escola, são genes, né, que são recessivos, eles estão lá fraquinho, mas quando a gente coloca recessivo e recessivo junto, a gente tem aquele problema, né, acontecendo. Isso. Então. Perfeito. Na verdade, eu pensei nisso também, né? Que existia mesmo. E não só existia, aí já é outro assunto, mas não só porque você tocou assim, que não quer dividir herança, mas porque existia assim, não queria assim que o filho casasse com alguém conhecido, né? Com um pai conhecido, com mãe conhecida, e não com um forasteiro, alguma pessoa que surgisse de repente. E também as classes eram muito distintas, no sentido assim, existiam lá os fazendeiros e os empregados, né? E aí, então, não se misturavam. E aí, então, realmente cavavam muito primo com primo. Jaú mesmo teve muito disso. Viu? Esse é um assunto para um outro podcast inteiro. É um outro podcast, né? Que a gente vai... e por isso eu sei que nos animais tem, né? Também essa... provavelmente, com certeza, né? Isso acaba afetando. Mas, independente disso, é interessante também saber que existe a realidade de que... existe esse conceito de se manter as raças, né? Procura-se, né? Por exemplo, quem tem um cachorro de uma determinada raça, procurar um parceiro para ele da mesma raça, né? Aí como é que é isso em termos de alimentação? Vamos falar um pouco dessa parte, né? De alimentação. Como que porque o que acontece é o seguinte, anos atrás, né? A gente sempre tem que fazer essa analogia com outras épocas, que, por exemplo, as pessoas davam lá o resto de comida, né? E claro que dependendo de qual a comida, o resto ia ser mais nutritivo ou menos nutritivo. E hoje a gente tem a ração, né? Que teoricamente ali tem os alimentos já selecionados, tal, não sei o quê. Mas o que isso, né? O que você diz sobre isso? Alimentação, Júnior, assim, eu falo que
é um dos pilares de saúde, né? Tanto para o ser humano quanto para o animal, né? Enquanto o animal comia resto de comida, é que nem você falou, dependendo do resto de comida, era um resto de comida, uma nutrição interessante, sim. Outros não era tão interessante assim, sim. Né? Então, a gente foi tendo, na verdade, um desenvolvimento das rações nem por causa disso. O principal não foi por causa disso, foi por causa de praticidade. Então, vamos produzir um alimento que não pereça facilmente, sim. Fácil do dono armazenar, e que esse animal faça umas fezes um pouco mais firmes, né? Facilite a vida do tutor. Depois disso, começou a ter, na verdade, um desenvolvimento. Então, vamos fazer esse alimento, já chegamos nisso. Então, vamos produzir um alimento que seja saudável para o animal. O que ele precisa? Aí foi tendo desenvolvimento de ciência e pesquisa para entender qual é a necessidade real dos animais, né? E a gente foi tendo desenvolvimento das rações, né? Específicas para cada porte de animal, animais com problemas de saúde, né? Só que, como todo alimento processado, a gente sabe que as rações têm muito aditivos químicos. E depois de vários anos que os animais expostos a esse tipo de alimentação, notou-se que ela também pode induzir alguns problemas, né? E se voltou a pesquisar a respeito de uma alimentação mais saudável e natural para o animal, tá? Então, hoje a gente sabe que a melhor alimentação para o animal é a alimentação fresca e natural, sim. Tá? Feita e produzida exclusivamente para ele. Não é eu pegar a comida que eu comi e sim, dar para ele, entendi. Né? Então, só que nem todo mundo tem a condição. Se fosse o ideal do ideal, eu imagino, né? Que do mesmo jeito que como a gente às vezes busca uma nutricionista para ver uma alimentação balanceada em termos exato. De vitaminas, uhum. Né? Todo tipo de proteína, carboidrato, todas essas coisas que a gente procura desenvolver. Qualquer ser vivo, como um animal, ele também vai precisar disso, né? Na verdade, quanto mais equilibrado, né? É claro que cada animal, eu até como leigo, mas eu entendo que cada animal ele tem uma biologia, as enzimas, o aparelho digestivo, ele vai digerir, né? Por exemplo, você pegar um cavalo, ele vai digerir e tirar proteína na grama, vamos dizer, né? Isso, enquanto o ser humano já não tira aquela mesma quantidade de proteína na grama, por isso ele come carne também, ele já é um ser carnívoro. Eu acredito que gato, né? O felino, o cão, eles são também carnívoros, né? E como que é essa base? No caso assim, então é interessante quem não dá ração em dar muita carne também para esse tipo de animal. Na verdade, a pessoa que opta, Júnior, por uma alimentação natural, ela precisa se instruir, né? Então, qual é a recomendação? Buscar um nutrólogo veterinário. Hoje a gente tem a especialidade... Nutrólogo veterinário, especialista. Porque ela vai explicar o processo de produção do alimento, como deve ser feito, o que pode e o que não pode. Vou te dar um exemplo, cebola. Sim. Uma coisa que a gente adora e assim, a gente usa muito. Faz arroz com cebola, carne, você põe cebola, tudo a gente põe cebola, né? A cebola causa uma lesão tóxica nas hemácias do cachorro e do gato, né? Que assim, uma ingestão aguda pode causar um problema sério e uma ingestão crônica pode levar a um problema seríssimo também. E por curiosidade, o próprio cachorro, pela intuição dele, quando ele vê uma cebola, vamos dizer, a cebola ele jamais ele come, ele não percebe a presença. Ele jamais come agora uma carne moída, refogada com cebola, ele come. Porque ele tem. Porque o animal tem muito disso, né? Ele quando não for de coisa que vai fazer bem, ele já deixa de lado. Ele né? sabe. O homem é mais racional, ele quer comer de tudo e muitas vezes come coisa que não deve. Queria agradecer também a Lourdes, a minha sogra, que está aí sempre aí nos assistindo e mandando aí um olá, né? Até mais, dona Lourdes. Um beijo. Então, então isso é muito interessante. Eu acho que isso, a gente é bom fazer essa analogia, essa conexão com o ser humano, porque muitas pessoas também, eu acredito que acaba misturando as coisas e acha que o que é bom para ele é bom para o animal. Sim. E eu já quis dar esse exemplo, né, de comer grama, de comer carne, né, o elefante ele é gordo de comer vegetal, né, e o ser humano ele tem um outro aparelho digestivo que vai ter outros cuidados. Então nem sempre o que você comer resto de comida não né, vai fazer bem. Nem sempre vai fazer bem, e às vezes, a maioria das vezes até não, como você falou, tem que ser para buscar até uma nutróloga veterinária que aí sim vai poder conduzir
melhor. E ninguém pode copiar. Não, a nutróloga deu lá pro meu gato isso, eu vou dar então pro meu Sim, cachorro. não. Quer dizer, não tem nada a ver. Cada um vai buscar São coisas pro seu diferentes. animal, né? Eu vou te dar um exemplo, Júnior. Tem uma paciente, ela tem doença renal crônica. E ela agudizou do problema renal crônico, ficou muito ruim, teve uma crise severíssima e a gente tentando entender o porquê daquela crise, né? E aí conversa com o dono, aí a dona solta, que na verdade o animal estava bem difícil para comer, estava, né, chata para comer. O marido dela come uva todo dia e ele estava dando uva. Então, na verdade, a gente teve uma piora brusca do problema renal pela ingestão de algo que a gente come normalmente. Entendi. E não causa efeito colateral nenhum, né? Entendi. E para a cachorrinha que já tinha um problema, aquilo foi danoso, Foi danoso. né? E o animal, eu acredito também que ele, muitas vezes, ele tem fome, né? Ele tem fome e ele acaba comendo o que tem, né? Ele não tem, muitas vezes, escolha, é isso que eu quis dizer, né? Porque o ser humano até, ele escolhe, né? Ele tem Agora, o animal, nem sempre, se ele é um animal criado domesticamente, ele vai ter o que tem, né? O que oferecerem para ele. Então, precisa tomar muito cuidado, eu acredito, com E, isso. na verdade, a gente é responsável por isso, Isso. Júnior. Nós Essa somos responsabilidade, responsáveis né? por eles, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Vou te dar só um outro exemplo antigo, de quando eu ainda estava na faculdade. Uma cachorra que chegou com um quadro de insuficiência hepática aguda. O fígado parou de funcionar. E quando a gente foi ver, a moça tinha ganhado uma caixa de chocolate suíço, né? Um chocolate caro, muito bom, do namorado. Ela brigou com o namorado, ela ficou com raiva, ela deu pro cachorro. O cachorro comeu, né? Sentiu o cheiro e, né? Como era um chocolate de uma qualidade muito grande, ele não tinha muita gordura, ele tinha muito de uma substância que tem no chocolate que pode intoxicar. E intoxicou, né? E severamente, né? Então a gente precisa realmente assim saber o que pode e o que não pode ser dado, né? Interessante, olha, tá vendo? Isso eu acho que é um dos dados dentro do nosso podcast aqui muito importante, porque ninguém, né, pelo menos quem pega um animal, quer o bem dele, e não é só querer bem, é saber, né, fazer o bem. E por isso uma profissional como a Carla, né, ou com um veterinário que tenha realmente estudo sobre aquilo, é que vai poder te orientar, né? Como lidar com qualquer tipo de animal, como você falou. A gente acaba dando exemplos mais em cima de cães, de gatos, mas existe realmente, como você falou, pássaros, répteis, né? Peixes, isso de forma geral, que cada um vai ter o seu cuidado, né? Exato. O seu ponto certo para poder lidar com eles. E é interessante também, eu vou colocar aqui, ó, você vê que a gente já está até já nos finalmente do nosso programa aqui, porque... Acho que tem uma pergunta ali, Júnior, tem pergunta aqui, mas eu ia falar que a gente vai fazer mais algumas perguntas e quem quiser fazer mais perguntas, aproveitem, tá? Então a Lourdes, ó, mandou um beijo, né, retornou o beijo aqui e ela falou, ó, posso dar fígado cru para o meu pets? Então, aí você fala, né? Precisa saber, eu acho que tipo de pets, né? Primeira coisa, exatamente. Qual é o pet? Segunda coisa, carne crua eu não recomendo dar de jeito nenhum, tá? A não ser que você faça todo o preparo adequado para a gente não ter problema de algumas doenças que podem advir do consumo da carne crua, tá? Como a toxoplasmose, cisticercose, né? Então envolve processo de congelamento por um tempo determinado, né? Para daí você poder oferecer. Então, como a gente envolve uma técnica mais aguçada para poder produzir uma carne crua, a minha recomendação é não dê. Seja gato ou seja cachorro, não dê. Sim. Né? Na dúvida, também de procedência, né? E tudo, então melhor cru não dá. Não dá. Sim. Mas assim, tipo, tiver esse mesmo fígado para um pastor alemão, no caso, frito, sei lá. Processado, cozido, né? Assado, a forma. Aí a gente pode liberar sim, tá? Primeiro verifica com o seu veterinário se ele tem alguma restrição, algum problema que possa não consumir, não seja indicado. Do contrário, pode sim. Né? Sem tempero, por favor. Porque, assim, eu vou dando meus palpites aí de cultura geral, né? O ser humano, quando ele ia à caça, ele pegava justamente as entranhas, né? A parte do fígado, do rim e tal, que normalmente é a parte mais nutritiva. E eu acredito que os animais também, quando eles caçam no ambiente, né, selvagem, é o tipo de alimento que eles buscam. Mas ali, como você falou,
ali matou na hora, pegou na hora, né? É o outro animal que é o ser selvagem, né? E então, às vezes não é o mesmo ambiente, né? No nosso atual, que a gente vem, compra de um açougue, que a gente não sabe às vezes de onde veio, como é que tá, como é que não tá, o manuseio, né? Mas mesmo na natureza, eles correm o risco, sim, de se contaminar Também, com verminoses, né? Sim. Também tem, sim, né? Sim, com certeza. É que a gente, que nem eu falei, esse contato com o ser humano aumentou o tempo de vida deles exatamente por causa desses cuidados. Do uso da informação, desses né? cuidados, realmente, é isso mesmo, desses cuidados. Por mais que seja até uma alimentação natural, mas ela, com o conhecimento, né, da saúde, de forma geral, você consegue perceber, limitar, distinguir, né, o que realmente pode fazer bem ou não. Muito interessante isso, é verdade. E o que queria, né, fazer praticamente com a última pergunta, que nós já vamos terminar logo aqui, nós já estamos com praticamente 50 minutos de bate-papo. O que essa especialização que você tem de anestesiologia, né? Me fala sobre isso. A formação do veterinário, Júnior, é muito parecida com a formação humana, né? Então, assim, do médico, né? A gente ingressa na faculdade, vai para uma residência, né? Ou para uma especialização, uma pós-graduação, a gente pode ir para um mestrado, doutorado, né? Então, assim, a minha especialidade foi já saindo da faculdade, né? Quando eu saí da faculdade, já ingressei para essa área de anestesiologia, era uma paixão minha da faculdade, né? Então, já segui rumo nessa área. Não fui trabalhar depois especificamente com isso, né? Na verdade, acabei montando clínica, né? E a clínica exige um cuidado amplo, não somente de uma área, né? Então, acabei ampliando, né, a minha área de atuação e acabei migrando para outra área junto, adquirindo uma outra especialidade, né, para complementar a minha clínica, né? Então, assim, a especialização é igual na medicina, né? A gente faz uma residência, sim, né? Eu, no caso, fiz o mestrado, né? Agora ingressei no doutorado, né? Então, E aí as pessoas, então, qual tipo de, por exemplo, da necessidade de procurar essa especialista? O anestesiologista não é o tutor que vai procurar. Quem vai procurar é o veterinário responsável. Então aí vocês fazem. Né? Eu acho uma coisa muito interessante. Uma das minhas limitações foi lidar aqui no interior com a falta de conhecimento a respeito disso. Né? Então, assim, a anestesiologia é uma área essencial. Muita gente fala assim, é muito fácil, é só colocar dormir. Não, não é. Para a gente colocar dormir, na verdade, a gente vai ter todos os parâmetros vitais do animal na nossa mão. Né? Então, a gente vai controlar todos os parâmetros vitais desse animal. Né? Para que a gente não tenha nenhuma complicação pós-operatória. Né? Então, uma frustração muito grande foi em chegar aqui numa cidade, mesmo já com esse desenvolvimento nosso, né, da veterinária, notar que assim, isso é uma área muito pouco trabalhada, não se dão muito esse valor. A gente tem grandes locais, tem esse veterinário especialista para isso, né? Mas é uma área essencial. Eu falo que assim, quando a gente vai ser submetido a uma cirurgia, a primeira coisa que o médico pede é que você passe por um anestesista, que ele vai conversar para ele poder fazer o melhor procedimento. O que a gente vê, Júnior, de um animal que ele teve um profissional gabaritado, competente para isso durante o procedimento cirúrgico? Recuperação pós-anestésica, né? Recuperação pós-cirúrgica, né? Aí, se o animal teve algum problema depois, a gente tem muito animal que fica com problema renal pós, né? E às vezes um problema renal crônico por uma falha durante a anestesia. Ele teve uma hipotensão transanestésica mais severa, não foi monitorada, não foi controlada, esse rim sofreu danos, né? Entendi. E aquilo... Interessante, né? Porque é uma droga, vamos dizer, que ela precisa ser, vamos dizer, ter exatamente a dose certa, né? Eu, como leigo, eu vou me arriscando aqui. E aí, de repente, se falta um certo conhecimento, né? Talvez o peso do animal, né? O tamanho, o porte, sei lá o que de repente isso vai variar. E aí, eu dei daqui, deu certo, eu vou dar aqui igual. E não é assim, né? Eu vou te dar um exemplo, Júnior, que eu sempre dou. Quando eu estava na faculdade, já na especialidade, eu estava com uma estagiária e o centro cirúrgico da Unesp estava lotado. E eu falei para ela, vai lá e faz o pré-anestésico no animal. Eu falei, você vai fazer
0,05 miligramas por quilo. Tá bom? Sabe calcular? Sei calcular. Quando eu saí de uma cirurgia, fui ver, o animal estava muito sedado. Aí eu falei assim, não pode ser. Eu avaliei esse animal antes, eu falei assim, quanto você fez? Né? Ah, eu fiz 0,2 ml. Eu falei, o quê? Mas é muito para esse animal, mas ele pesa tanto. Não, eu fiz a dose que você falou, 0,5. Eu falei, viu, você errar uma vírgula na anestésio, às vezes você pode matar o animal. É verdade. Ela errou uma vírgula. De 0,05, ela fez 0,5. Então, assim, parece besteira, mas assim, é um limite, né? Não, é enorme. É enorme. Na verdade, é 10 vezes mais. 10 né? vezes mais. Então, É. eu como engenheiro, já matemática aqui, se nós errarmos também num cálculo, pode dar um prejuízo muito grande. Às vezes brincavam comigo, viu, Júnior? Última coisinha. Na faculdade, que a gente andava com a calculadorinha pendurada ou no bolso. Falava assim, mas viu, precisa de calculadora para fazer regra de 3? Eu falei, porque se eu errar uma vírgula, a coisa complica, bom, né? pelo menos Então, conferir, seriedade, né? Tem que dar aquela conferida, opa, é isso mesmo, né? Porque Exatamente. como você falou, é uma responsabilidade enorme, né? Exato. Que quem cria, quem cuida, né? E ainda mais o médico que é estudado e pago, né? Para isso também, né? Então a gente confia, né? A gente dá o nosso animal a pessoas como você na confiança total, né? E tem que corresponder a isso. Então, né? E só para a gente então terminar, antes disso, queria aqui agradecer novamente a Lourdes, né? Que a mãe da Jade, que diz aqui, ó, que gostou muito e que gostou da nossa companhia, né? À tarde, que delícia! Assistindo esse programa, né? Falando sobre os animais. Para a gente assim finalizar, então, vamos lá. Nessa evolução até interessante, né? Que a gente falou nos dias de hoje, como já acontecia e existe um futuro, né? E qual é a tendência? Você acha sim que a gente evoluiu muito ou ainda tem muito para evoluir? Você acha que... eu percebi assim que na pandemia, eu vou fazer a pergunta e vou lembrando das coisas, né? Houve um aumento muito grande de pessoas adquirindo, né, um animal. Sim, o pet justamente, da pandemia, né, para ter a falta de contato, né? E aumentou muito as casas, né, de pets, de artigos gerais, né? Porque não é só alimentação, brinquedos, de roupinhas até, né? Para animais de forma geral. E o que você enxerga tudo isso? Né? O ser humano só tem a ganhar com isso eu tenho certeza, mas desde que seja de uma forma orientada, correta, estudada. E como você enxerga o nosso futuro? Ô, Júnior, vou pegar uma deixa assim do seu podcast, que é autogestão, e eu faço uma proposta para quem está ouvindo para buscar sempre o autoconhecimento, tá? No contato com o pet, eu falo assim, o autoconhecimento é essencial. Eu só vou conseguir tratar com respeito quando eu sei quem eu sou, né? E quando eu me dou ao respeito, né? Eu vou saber respeitar os limites e dar o meu amor maior. E receber também o maior amor que eles têm, que é um amor puro. É um amor que a gente não tem nem como descrever, né? Então, eu falo assim, se as pessoas buscarem no animal um crescimento espiritual, pessoal delas, elas vão encontrar. Elas vão encontrar. Porque eu falo, quando você olha no olho do animal, você aprende a olhar a alma. E quando, hoje em dia, no mundo de hoje, a gente aprender a olhar a alma das pessoas, a enxergar as pessoas, é isso que as pessoas precisam. Né? É de um olhar, é de um entendimento, é de um afeto, é de um carinho, né? Então esse contato com o animal não vai ser rico só para a pessoa. Ela vai estar enriquecendo o mundo ao redor. Sim. Né? Eu falo que assim, a gente não consegue mudar o mundo. Vai poder ser um ser humano melhor para lidar com os outros, né? Exatamente. Melhorar então, o mundo. Né? Fala assim, como que a gente muda o mundo? Mudando a nós mesmos. Então, assim, me mudo para que eu possa ser melhor para o mundo. Ah, é pequeno que eu consigo fazer? Sim, eu sou pequena no mundo, mas o mínimo que eu faça, aquilo é como um efeito borboleta, aquilo repercute nas pessoas ao redor. Sem né? dúvida nenhuma. Então, que as pessoas aproveitem essa oportunidade, quem não tem o pet, que assim, coloque dentro do coração se realmente aquilo faz sentido, se aquilo comporta para a vida dela e vai buscar, né? O crescimento espiritual junto com eles, né? Que bom, que bonito. Encerrou muito bem e encerrou com as nossas palavras, né? A autogestão, a espiritualidade, que tem muito de autoconhecimento, né? Porque só assim que a gente vai realmente conseguir produzir, né? Terminar a vida, né? Porque a vida, a gente nasce, cresce, né? Desenvolve, vive, né? E vai morrer um dia. Então, que a gente
nesse dia da morte, a gente morra satisfeito de ter realizado, Pleno, ter né? amado, de ter se sentir pleno no sentido de que eu fiz, né? Fiz o meu máximo, desenvolvi, ajudei as pessoas, ajudei a natureza, né? Os animais, os pets de forma geral. Eu acho que isso só faz com que a gente evolua, né? Como ser humano. E isso tudo é espiritualidade, né? É o que a gente, muitas pessoas buscam às vezes na religião, né? Em outras coisas, mas está dentro da gente, no autoconhecimento, Exato. de enxergar o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, nesse universo, o que a gente está produzindo, né? E o que isso nos deixa melhor e tudo ao nosso redor também melhore. Exato. Muito bom. Que a gente vai melhorar o mundo, né? É isso mesmo. Obrigado, Carla. Então, Obrigada a você pelo convite, uma delícia, adoro conversar. Quando quiser de novo. Opa, que bom, foi muito gostoso. Foi. E até um próximo programa Descobrindo Seu Interior.